Aline. Bom dia, Silvano. Bom dia, os ouvintes. Bom dia, seguidores. Já vou convidando. Vem pro meu Instagram, @eu-sou-Aline-Cordeiro. Bem, tá ao vivo lá, né? Então vamos lá, né, Aline? Vamos lá. Silvano, eu quero continuar falando dentro da psicomotricidade que eu falava na semana passada. E hoje eu quero trazer a teoria neurofuncional de Luria. Luria foi um psicólogo, né, Alexander Romanovich Luria. Ele foi um psicólogo, cientista, que direcionou diversas pesquisas sobre o funcionamento do cérebro. E quando ele definiu a sua teoria, lá em 1960, 1970, existiam apenas duas teorias. A teoria de Gall, que acreditava que para cada função que a gente ia fazer, a gente acionava uma área específica do cérebro. Então, assim, eu gosto de sorvete, então é uma área do meu cérebro. Eu vou ler, é outra área do cérebro. E a teoria de Jackson acreditava que não, que era de forma global, uniforme. Vou ler, eu acionava todas as áreas do meu cérebro ao mesmo tempo. E estudando, Luria definiu que não era nenhuma nem outra. Ele definiu que a gente tem diversas áreas no cérebro, sim, que algumas são mais específicas para algumas funções, porém elas são interligadas. Então, eu não aciono todas ao mesmo tempo, mas eu também não aciono apenas uma. Quando eu vou fazer uma leitura, por exemplo, eu aciono algumas áreas do meu cérebro, elas se conectam ali, interligam, mesmo que esteja em área distante ou próxima, e que quando eu vou ler, essas interligações vai ser de forma proporcional para o intelecto de cada indivíduo. Então, o que explica, sim, que nem todo mundo vai conseguir ler da mesma forma, por exemplo. Então, quando eu vou ler, o meu cérebro recruta aquelas áreas, faz aquela interligação diferente do seu, por exemplo, porque é de forma proporcional com o seu intelecto, né? Com a sua capacidade cognitiva. Isso explica que quando a pessoa tem, por exemplo, um AVC, pode ser pessoas diferentes têm o AVC com a lesão ali no cérebro no mesmo local e tem quadro clínico diferente, então a sequela é diferente. Então não quer dizer, né, que vai ter a mesma sequela porque teve o mesmo tipo de AVC na mesma localidade do cérebro. Por quê? Aquela conexão ali, aquelas interligações foram feitas de forma proporcional àquele indivíduo. Então a sequela vai ser diferente. Isso a gente vê muito nos transtornos do neurodesenvolvimento, que não é porque tem o mesmo diagnóstico que vai ter os mesmos prejuízos ou as mesmas habilidades, né? Porque cada indivíduo é de uma forma, então cada indivíduo vai ter um prejuízo diferente ou habilidades diferentes. Então, mesmo tendo o mesmo transtorno do neurodesenvolvimento, que a gente tem aí, né, o transtorno do espectro autista, o TDAH, o transtorno de aprendizagem e mais outros, né? Então, isso é uma explicação dessa teoria. E também ele explica algumas coisas muito interessantes. Essa, né, que é o mesmo diagnóstico, não dá o mesmo quadro clínico, que a causa de um sintoma é mais importante do que o próprio sintoma, né? O que eu sempre falo aqui, né, do meu trabalho, porque quando você tem só o sintoma, você fica tratando só o sintoma e vai arrastando aquilo ali e não resolve. Quando você vai na causa do sintoma, você consegue entender o porquê que está acontecendo, o que pode ser feito, o que está interrompendo, o que está interferindo ali. Então, assim, a causa é mais importante do que o próprio sintoma. Então, o sintoma é para dar indício que existe alguma coisa, mas a causa daquele sintoma ela é mais importante, porque você consegue resolver ali e fazer o que é necessário. Essas áreas do cérebro que eu falei, elas funcionam como um concerto musical, né? Ali, porque todas têm a sua função, trabalham em conjunto, cada uma fazendo o seu papel, mas se uma tiver alguma disfunção, a música não vai sair perfeita. Então é onde acontece com os transtornos do neurodesenvolvimento. Quando existe um transtorno do neurodesenvolvimento, é porque uma daquelas conexões não está sendo feita, né, do jeito que se esperava. Então, por isso
que existe ali aquela dificuldade, aponta ali aqueles prejuízos, que é onde a gente tem que estar intervindo. E a construção do movimento final, né, construção ali do que eu estou fazendo, do que eu estou, habilidade que eu estou usando ali para falar, por exemplo, que eu estou falando agora, ela depende de outras anteriores, de etapas anteriores. Então, existe uma hierarquia. Então, na semana passada eu falava dessa hierarquia, né, da sensomotricidade, da percepção, mas hoje eu estou falando dentro dessa teoria, que também está tudo relacionado, está tudo dentro da psicomotricidade. Então, existem áreas que precisam ser estimuladas para depois eu conseguir lá na frente outra coisa. Então, por exemplo, se eu tenho um atraso de fala, tem que ter intervenção o quanto antes, porque as habilidades específicas para a fala, elas são alicerce para próximas habilidades lá na frente, né? Então, se eu não cuido dela agora, chegar lá na frente vai ter outras coisas. Então, uma habilidade depende da outra. Para desenvolver uma habilidade, depende de ter desenvolvido outra. Aí, essa divisão de hierarquia, ele tem 3 unidades básicas, né? A primeira unidade de Lurie, a segunda e a terceira. Então, a primeira unidade é aquela capacidade do cérebro estar ativo, do cérebro estar ligado. Por exemplo, quando a pessoa vai fazer uma prova e ela passou a noite toda acordada e não comeu, ela não vai conseguir fazer uma boa prova. Por quê? O básico ali não foi garantido, né? Ela teve privação do sono e privação ali de alimentos. Então, assim, é coisa básica para manter o cérebro ativo. Isso está dentro da primeira unidade de Lurie. Então, é muito base. E também dentro dessa primeira unidade, a gente tem ali, a gente fala integração e atenção, né? Então, a gente pode falar da tonicidade, equilibração e lateralização. Então, é a capacidade que eu tenho de manter o meu corpo, né, firme. Esse tônus muscular tem a ver com eu conseguir sentar, me manter sentada, manter em pé, manter equilibrada. E então isso é base. Então, porque lá na frente, nas próximas unidades, por exemplo, lá na terceira unidade, eu vou precisar de escrever. Eu não vou conseguir ter uma escrita com ritmo se eu não tenho equilíbrio do meu corpo, que é lá na primeira unidade. Então, uma coisa depende da outra. Então, a primeira unidade é isso, é a integração e atenção, é a capacidade de manter o cérebro ativo e está muito relacionado ali com a equilibração, tonicidade e lateralização. Aí, dentro da segunda unidade de Lurie, depois que eu já desenvolvi essa primeira, eu tenho ali a capacidade de fazer análise e síntese e armazenamento. E é a capacidade que eu tenho de receber os estímulos, porque eu já estou vigilante, já estou atento, não estou tendo privação de nada, né? Então, dormir bem, estou me alimentando bem, estou atento, aí eu estou apta a receber estímulos. Essa capacidade de receber estímulos e armazenar é a segunda unidade de Lurie. Então, para mim conseguir isso, a primeira tem que estar garantida. Aí é onde eu vou conseguir receber, vou conseguir fazer uma síntese ali sensorial do que eu estou ouvindo, do que eu estou vendo. E está relacionado com a minha organização espacial, temporal, a minha noção de corpo. Então, para mim ter noção do meu próprio corpo, para mim conseguir organizar ali no tempo e no espaço, primeiro eu tenho que ter equilíbrio, tonicidade, que eu falei lá na primeira unidade. E é como se fosse um operário de todas as áreas ali. Ele só trabalha se tiver as condições básicas, mas ele trabalha como alicerce para a próxima, que seria a terceira unidade. Então, lá na terceira unidade, a gente tem a planificação e regulação, que está ali correlacionado com a elaboração de informação, formulação de resposta, mas ali o raciocínio, o planejamento mesmo. E também a praxia global e fina. Então, para mim conseguir andar, correr, eu preciso de ter equilíbrio e tonicidade. Para mim conseguir escrever, para mim conseguir fazer movimentos mais precisos ali, eu preciso de ter o equilíbrio, eu preciso de ter o tônus, eu preciso de ter todas essas
habilidades da unidade anterior. E também está muito ligado com a nossa capacidade de fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, de forma sequenciada. Isso eu consigo com a terceira unidade de Lúria. Mas eu só vou conseguir se eu tiver as habilidades da segunda e da primeira. Então, uma depende da outra. Por isso que quando chega em consultório para mim, muitas vezes os pais, olha, ele tem dificuldade para escrever. Ele não consegue nem pegar no lápis. Aí eu vou lá atrás. Essa criança engatinhou? Essa criança rolou? Essa criança rastejou? Por quê? Eu vou voltando nessas unidades, que talvez o fato dela não conseguir ler, escrever, está relacionado com a falta de habilidade lá na segunda ou na primeira unidade de Lúria. É onde a gente tem que voltar atrás. Né? Então, eu sempre falo isso, mas achei interessante trazer, porque eu estou trazendo baseada na teoria, né? Uma teoria. E o interessante é que essa teoria é de 1960, 1970, porém, hoje ela é aceita pelas especializações médicas e não médicas. Por quê? A partir de hoje a evolução tecnológica é muito grande. E elas vêm confirmar essa teoria que foi definida lá atrás. Então, a teoria de Lúria, ela é como uma base para a gente trabalhar o desenvolvimento humano, principalmente dentro da psicomotricidade, e né, nos ajuda a compreender o porquê, a causa, porque como ele disse, a causa é mais importante do que o próprio sintoma, compreender a causa das dificuldades de aprendizagem dos indivíduos, seja em relação à escola, ou então, assim, das atividades diárias, ali, o dia a dia, né, a gente fala AVDs. Muito bem, tá aí, né? As dicas de hoje aí da Aline, né? Mas alguma coisa, Aline, por Não, hoje? aí é só, né? Agradecer, né? A gente sempre fala correndo. Agradecer sempre o pessoal, os ouvintes sempre me falam aí, me dá um feedback. Eu te ouvi na rádio, eu te vi. E eu aprendo muito com você. Então, muito obrigada a todos que estão sempre me ouvindo, estão atentos. Vem pro meu Instagram, eu estou postando conteúdo sempre. Tem a página no Facebook, Aline Cordeiro, psicopedagoga. O mesmo conteúdo que está no Instagram está lá. Os posts, né? Porque a live aqui do Instagram nem sempre dá certo de colocar lá. Mas eu sempre que eu posso, eu tento. Tem também o canal no YouTube, para quem acha mais fácil, né? Esses vídeos eu baixo e eles coloco no YouTube. Lá no YouTube tem a Aline Cordeiro, psicopedagoga também. E precisar de mim, qualquer dúvida, qualquer orientação, pode estar entrando em contato, que estarei aqui à disposição e será um prazer atender a todos. Muito bem, tá? Esse feedback é muito importante, né? Isso mesmo. Dá um ânimo, gente, isso. Aí eu penso, nossa, que legal. Eu vou, né? Eu vou estudar um pouquinho mais sobre isso, eu quero falar sobre isso. Então dá um up. E é muito importante, muito interessante. Eu acho legal, às vezes um dia eu estava numa frutaria e um professor lá de quando eu era lá da criancinha veio me parabenizar pelo meu, né, pela meu conhecimento, pela minha postura aqui na rádio. E eu achei muito interessante, né? Que bom, né? Ele estava orgulhoso de mim, eu fiquei mais orgulhosa ainda de ouvir o elogio, né? Tão gratuito, né? Ele chegou para me elogiar porque estava encantado com a minha profissão, né? Então eu fiquei muito feliz. E sempre que quiser mandar mensagem, pode mandar sugestão de tema também. E se precisar de alguma orientação, entre em contato também, que a gente vai estar, eu vou estar respondendo com o maior prazer. Muito bem, tá aí, Aline. Bom final de semana, até a semana que vem, então. Até.